Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a calcular a velocidade média. Por que a gente vai fazer isso só agora, sendo que esse é o quarto vídeo dessa série sobre velocidade? Primeiro a gente teve que aprender o que é um instante de tempo, o que é o espaço, para depois aprender a variação do tempo, que é o intervalo de tempo, e a variação do espaço, que é o deslocamento. E por que a gente precisa aprender isso para calcular a velocidade? Vamos ver. Então, para a gente fazer o cálculo da velocidade média, a gente precisa saber qual que foi a variação do espaço, o deslocamento, e qual foi a variação do tempo, quanto tempo que durou esse deslocamento. Então, a gente pode colocar que a velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, ΔS dividido por ΔT, sendo que ΔS representa a variação do espaço e ΔT representa a variação do tempo. E que unidade de medida que a gente usa para velocidade? Vai depender da unidade de medida que a gente está usando para o espaço, né, e para o tempo. No sistema internacional, a unidade de medida por espaço é o metro e para o tempo é o segundo. Como a gente está dividindo uma unidade de medida de espaço por uma unidade de medida de tempo, a unidade de medida, meu Deus, quantas unidades de medida? A unidade de medida da velocidade no sistema internacional fica metro por segundo. Mas a gente pode usar quilômetros por hora, por exemplo, se a unidade de medida da variação de tempo for quilômetros e do tempo for horas. Nos Estados Unidos, que eles não usam um sistema métrico, nos carros a velocidade é colocada em milhas por hora. Então, porque eles vão usar a milha, que é uma unidade de espaço também. Então, para a gente fazer o cálculo da velocidade média, a gente divide a variação do espaço, do deslocamento, pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo. Vamos fazer algumas continhas agora, aprender e ver isso lá no nosso exemplo? Então vamos voltar para aquele exemplo do vídeo anterior, que a gente viu o deslocamento do carrinho e a gente viu algumas setas A, B, C e D, mostrando variações entre pontos dessa reta, pontos lá da reta que o carrinho percorreu. Vou colocar aqui na tabela no quadro, e a gente vai aprender a calcular essa velocidade direitinho. Então, pessoal, aqui eu coloquei a mesma imagem, o mesmo desenho, a mesma representação daquele carrinho seguindo pela reta, passando pelo 1.0, 1, 2, 3, 4. E o espaço e o tempo. E aí nessa tabela, a gente coloca na seta A o deslocamento e o intervalo de tempo. Como a seta A está entre o ponto 0 e o ponto 1, é o deslocamento entre 0 e 1. A gente já calculou no vídeo passado e viu que dá 100 centímetros. E o intervalo de tempo entre 0 e 1 a gente também já calculou e viu que dá 20 centímetros não, 20 segundos. Então, para calcular a velocidade média, a gente divide a variação do espaço entre o ponto 0 e o ponto 1 pela variação de tempo entre o ponto 0 e o ponto 1, que vai dar 100 centímetros dividido por 20 segundos. Então, 100 dividido por 20, a gente corta os zeros, vai dar 10 dividido por 2, 5 centímetros por segundo. Essa é a velocidade do carrinho nesse intervalo de tempo e de espaço. Vamos fazer a letra B? Vamos lá. A seta B, gente, ela começa aqui no 0 e vai até o 2. Então, o deslocamento da seta B vai ser o deslocamento entre 0 e 2, que a gente já calculou, que dá 200 centímetros. E o intervalo de tempo vai dar 40 centímetros entre 0 e 2. Para a gente calcular a velocidade, a gente divide o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, deslocamento entre 0 e 2 dá 200 centímetros, o intervalo de tempo entre 0 e 2 dá 40 centímetros, dividindo 200 por 40 também vai dar 5 centímetros por segundo. Ué, será que todos vão dar 5? Vamos ver a seta C. A seta C, gente, a gente faz a conta do mesmo jeito. A gente vê a variação de espaço entre o ponto 2 e o ponto 3, que é onde começa, onde termina a seta C, que dá 100 centímetros. A gente vê o intervalo de tempo, né, na seta C, entre 2 e 3, vai dar 20 segundos. Para calcular a velocidade, dividimos o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, 100 centímetros dividido por 20 segundos, corta o 0, 10 dividido por 2, 5 centímetros por segundo, o mesmo valor. Será que a seta D também vai dar? Vamos ver. Olha aqui, gente, o deslocamento da seta D é entre o ponto 1 e o ponto 4. A gente já calculou que esse deslocamento é de 300 centímetros. E o intervalo de tempo é 60 segundos. 1 minuto, né? Mas como a gente está usando segundo, vamos continuar com o segundo. Então, a velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, o deslocamento entre 1 e 4, 300 centímetros, dividido pelo intervalo de tempo entre 1 e 4,
60 segundos. 300 dividido por 60 vai dar 5 centímetros por segundo. Mas, professor, deu tudo igual. O que isso significa? Pessoal, quando a gente calcula a velocidade de um objeto numa trajetória e em todos os pontos a velocidade é a mesma, a gente pode dizer que esse objeto, essa trajetória, está sendo feita em movimento uniforme, porque não há variação de velocidade em qualquer um dos pontos. Então, esse é um tipo de movimento uniforme. Em nenhum ponto aqui a velocidade aumentou ou diminuiu. Beleza? Só recapitulando com a atividade que a gente fez na aula online, a gente calculou qual que era a velocidade de um carro, que o radar calculou, né? A gente viu que o carro percorreu uma distância, acho que era 4 metros em 0,2 segundos. Então, uma fração de tempo muito pequena. Então, a velocidade do carro naquela hora era tal. A gente chama essa velocidade, que ela é medida em um intervalo de tempo muito pequeno, de velocidade instantânea. Se aquele carro ele mantivesse, tá certo isso? Acho que tá. Se ele continuasse nessa mesma velocidade o tempo todo na sua trajetória, a gente poderia dizer que ele está em movimento uniforme. No caso do movimento uniforme, a velocidade instantânea vai ser igual à da velocidade média. Mas como assim? Vamos fazer um exercício agora que está em continuação e na atividade 5 e vamos dar uma olhada para a gente entender. Vamos lá? Vou ler o exercício aqui. E chegou sexta-feira. Você e sua família resolvem passar o fim de semana em um lindo hotel fazenda, em uma estrada a 150 km de distância da sua casa. Para aproveitar o máximo, a estadia ao máximo, vocês decidem partir no sábado bem cedo, às 7 horas da manhã. Bom, ninguém vai fazer isso agora porque está todo mundo em casa de quarentena, né? Mas vamos supor que se a gente pudesse aí fazer uma viagem. A gente já sabe que o deslocamento então é 150 km. Vamos ler a letra A. Suponha que a viagem tenha sido realizada em uma rodovia de pista simples e de boa qualidade, de modo que o automóvel tenha se movimentado com velocidade constante de 100 km por hora o tempo todo. Não houve paradas para o descanso e reabastecimento. Qual foi a duração da viagem? Então, na letra a velocidade média foi igual a 100 km por hora. Como que a gente faz essa conta, gente? A gente consegue descobrir qual foi o tempo dessa viagem? Sim, porque nós temos o valor do deslocamento. Então, a velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. A gente pode resolver essa fórmula, a gente pode resolver essa conta utilizando essa fórmula. A gente tem o valor da velocidade média? Temos. A gente tem o valor do deslocamento? Sim. A gente tem o valor do intervalo de tempo? Não, mas é justamente o que a gente quer descobrir. A gente substitui aqui na velocidade média o valor que a gente sabe, que é 100 km por hora. A gente sabe o valor do deslocamento, que é 150 km. O intervalo de tempo é o que a gente quer descobrir. Então, a gente como se tivesse um 1 dividindo aqui o 100, a gente multiplica cruzado, 100 vezes o intervalo de tempo é igual a 150. Meu Deus, minha letra está ficando horrorosa. Como que a gente faz para tirar esse 100 daqui, gente? A gente divide tudo isso daqui por 100. Só que faz isso só de um lado da equação? Não, a gente tem que fazer do outro também. Aqui 100 dividido por 100 vai dar 1. O intervalo de tempo é igual a 150 dividido por 100. Que vai dar quanto, pessoal? Quanto que dá 150 dividido por 100? Vai dar 1 hora e meia. 1,5 horas. Hora singular. Então, 1 hora e meia foi o tempo da viagem se o carro tivesse em movimento constante de 100 km por hora. Vamos ver uma outra situação na letra B. Suponha uma outra situação, em que o percurso entre a sua casa e o hotel seja realizado em 2 trechos. O primeiro trecho foi percorrido em uma velocidade constante igual a 150 km por hora. Então aqui você tem a sua casa,
e tem lá o Hotel Fazenda. Em 150 km. O primeiro trecho, então aqui, o carro percorreu a 120 km por hora, a essa velocidade. Pois a rodovia era nova de pista dupla. Ao final desse trecho, vocês fizeram uma parada de 15 minutos. Talvez uma parada aqui e ficou 15 minutos para descansar e reabastecer. O trecho final foi percorrido a uma velocidade constante igual a 80 km por hora. Então aqui até chegar lá no final foi 80 km por hora. Cadê? Pois a rodovia era mal conservada e de pista simples. Qual a velocidade média do automóvel se a duração da viagem foi de 1h30? Então ele quer saber qual que é a velocidade média. Mas a gente sabe que o intervalo de tempo dessa viagem, o tempo de duração, foi de 1,5 hora. 1h30. 1h30 minutos. Como que faz a gente calcular a velocidade? Tem que pegar aqui esses 120 km por hora, somar com 80, dividir... Pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa fórmula da velocidade. Ela é o deslocamento dividido pelo tempo, não é? Pelo intervalo de tempo. A gente sabe qual foi o valor do deslocamento? Qual que foi o espaço que o carro percorreu? A gente sabe que o carro percorreu 150 km, que é o espaço entre a sua casa e o hotel. Então, a gente sabe, pessoal, quanto que é, qual foi o intervalo de tempo, quanto tempo demorou essa viagem? Precisa fazer conta de saber quanto tempo demorou aqui no 120 km por hora ou no 80 km por hora? Precisa, pessoal? Não, o exercício já falou pra gente que a viagem levou 1h30. Então aqui 1,5 hora. A gente já consegue descobrir o valor da velocidade média. Então é só a gente dividir o deslocamento, que a gente sabe qual que é a distância entre a sua casa e o hotel, é 150 km. A gente já sabe o valor do intervalo de tempo que durou essa viagem, a gente já consegue fazer. Ah, mas tem uma vírgula aqui, né? Como é que faz pra gente tirar essa vírgula? A gente multiplica por 10. Então vai dar 1.500 quilômetros dividido por 15 horas. Quanto vai dar 1.500 dividido por 15? Vai dar 100. Qual que é a unidade de medida? Quilômetros por hora. Então, pessoal, quando a gente fazendo esse exercício, espero que a gente tenha conseguido entender que a velocidade média, ela não importa se o carro ficou parado, se o carro ele acelerou muito, se ele freou muito, quanto ficou 15 minutos parado, ficou meia hora parado. A velocidade média vai calcular ela depende do tempo que levou entre o ponto A e o ponto B. Independe da velocidade, se uma hora o carro foi mais rápido, se o carro foi mais devagar. Por isso que se chama velocidade média. E é por isso que por isso que eu falei do movimento uniforme antes. Que para a gente considerar um movimento uniforme, não pode haver variação da velocidade instantânea. A velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média. Neste segundo caso, as velocidades instantâneas foram iguais da velocidade média? Então, nesse ponto, aqui no começo da viagem, a velocidade foi a mesma que no final da viagem? Não. Então, no começo foi a 120 km por hora e depois a 80. Então, a gente não pode dizer que isso aqui é movimento uniforme. Não foi um movimento uniforme porque não teve uma velocidade constante. Isso vai ficar um pouquinho mais fácil de ler, acho que no próximo vídeo, que a gente vai falar da velocidade, da variação da velocidade ou da falta dela. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau!